Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Um está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, e o outro vai ser Malaquias 3:10. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler juntos, versículo 2? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te castarão todas essas bênçãos. Amém. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você corre atrás das bênçãos ou as bênçãos correm atrás de você? O texto de Deuteronômio diz claramente: essas bênçãos te alcançarão. Esse é um assunto para a gente refletir hoje. Porque tem muita gente que veio de igreja que tinha campanha da bênção toda semana. A bênção da casa própria, né? A bênção disso, a bênção daquilo. E só vivia correndo atrás das bênçãos. Hoje eu vou na igreja porque hoje eu quero receber uma bênção. É assim? Muita gente, inclusive pastores, hoje, estão dizendo que esse negócio de dízimo não é para nós que estamos na graça, não, é só para o povo do Antigo Testamento. Não apresentam nenhuma prova bíblica. São argumentos. O que diz o texto aí de Malaquias 3:10? Deus dá um mandamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né, para que haja mantimento da minha casa. Provai-me nisto, e eu o quê? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos, o quê? Sem medida. Presta atenção para a gente entender esse assunto. Porque tem muita gente que, com um falso conceito da graça de Deus, está tirando a obediência da vida do cristão. É claro que nós não somos salvos pelas obras. Nós jamais poderíamos, está lá em Romanos, capítulo 2 e 3, ser justificados diante de Deus por causa das obras, por causa da nossa obediência. A Bíblia fala que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E o castigo pela nossa desobediência, Ele já levou sobre si. Mas na nova aliança,
Deus pegou a lei, que era externa, e diz que Ele escreveu a lei nas tábuas do nosso coração. Está lá em Romanos capítulo 8. Significa, meus amados irmãos, que as bênçãos de Deus, elas são normais, ou elas são derramadas normalmente, na vida do crente que obedece. Quer seja na lei, quer seja o que na graça. A graça não nos isenta de ter uma vida de obediência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em Cristo nós somos abençoados, Efésios capítulo 1, com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Esse texto de Malaquias diz, se eu, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, o quê? Sem medida. Sejam obedientes nessa área específica, seja um dizimista, um ofertante fiel, e você vai experimentar. Pode me provar nisso, porque geralmente é Deus que nos prova. Agora Ele está dizendo, me prove nisso, faça um teste comigo. Não é o apóstolo que está falando, não sou eu que estou falando, quem está falando aqui é Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Veja lá, por favor. Ele está pregando o sermão do monte. Sete, 20 e 21. O que diz? O que diz aí? Assim, pois, pelos seus frutos nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então veja bem, uma religiosidade só de conversa fiada, para Deus não serve. Deus quer uma vida de obediência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E nisso inclui o dízimo. Inclui o dízimo. E você sabe, e eu queria remeter você lá para 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Mesma coisa que Jesus disse, Samuel disse para Saul. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. O que diz aí? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque, versículo 23, vamos juntos. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Rei. Saul, ele era rei, não era sacerdote. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Então não adianta a gente fazer esse louvor. Eu vim aqui. Bonito, né? Fazer um louvorzão. Sentir aqueles arrepios. E a obediência. E a submissão a Deus. Então esse é um ponto que eu queria deixar bem claro para os irmãos. Quando a gente pega esse texto aqui, vamos voltar lá para Malaquias,
Vou tirar algumas lições muito simples aqui do texto. No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, me diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós o quê? Bênção sem o quê? Sem medida. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma ordem de Deus. Trazei todos os dízimos. Não são alguns, não. São todos. Alguém tem dúvida aqui o que significa dízimo? Hein? Dízimo. Está aí na Bíblia, dízimo. 10%. Esse imperativo, trazei, é para todos os servos do Senhor trazerem todo o dízimo. Significa que ninguém fica de fora, nem mesmo o mais pobre. É para todo crente, quer seja o crente rico, quer seja o crente pobre, quer seja o crente intelectual, menos intelectual, trazei todos. Presta atenção que a doutrina do dízimo, ela é ensinada no Antigo Testamento, em toda a Bíblia. Começa lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão, pai da fé, ele entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Que isso lá, explicado, se você não vai dar tempo de ler aqui, leia por favor lá, Hebreus capítulo 7, você vai descobrir que nós, como descendentes espirituais de Abraão, porque nós somos filhos da fé em Abraão, nós entregamos o nosso dízimo ao sumo sacerdote que é Cristo. Você, quando entrega o seu dízimo no Novo Testamento, você está entregando, não é para o pastor, porque eu dou meu dízimo também. Você entrega o dízimo para quem? Para Deus. O dízimo, irmãos, ele é um dever espiritual, e o dízimo faz parte das nossas relações espirituais com Jesus Cristo, conforme o exemplo de Hebreus capítulo 7. Veja lá Mateus 23, 23, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A última frase, lê comigo. Devíeis, porém, fazer essas coisas. O que significa isso? Seja um dizimista fiel, mas não seja um dizimista hipócrita. O seu dízimo não deve substituir a sua sinceridade, a sua veracidade no seu relacionamento com Deus. Então, preste atenção que nesse texto está claro. Vocês deviam fazer isso sem omitir aquelas. Mas vamos ver o que o texto diz. Lá em Malaquias, eles trazei todos os dízimos. Para onde? A casa do tesouro. Onde é essa casa do tesouro? O que significa isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 e 6, Deus estabelece o local onde os dízimos deveriam ser entregues, onde ele deveria ser adorado. E lá no templo, quando foi construído, havia
lá no fundo do templo, uma casa que se chamava Casa do Tesouro. Porque os dízimos, eles eram dados, não muitas vezes em moeda, era dado em alimento, né? Era dado em parte da lavoura, gado. Então, se você... Abra a sua Bíblia, por favor, aí. Em 2 Crônicas 31, 11 e 12. 2 Crônicas 31, 11 e 12. O que é que diz o texto, por favor? Onze e 12. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Põe na tela aí. 2 Crônicas 31, 11 e 12. O que é que diz? Uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas o quê? Consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. É quem tomava conta da casa do tesouro. Lá em Atos dos Apóstolos, quando você vai ver, os crentes vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos... Não tinha templo, não tinha casa do tesouro. O que fica estabelecido como princípio é que nós devemos entregar o dízimo da igreja em que você adora. Por isso que eu não dispenso dízimo online, tá certo? Você que faz parte da igreja online. Pastor, eu posso dar o dízimo aí em Pinheiros? Dá, sim. Você não está sendo abençoado, está adorando por aqui, está servindo. Onde você chega, fui agora em Santos, o pessoal sabe mais da igreja de Pinheiros do que eu. Não é para eu administrar o dízimo. Você administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Tem crente que gosta de administrar dízimo. Ele pega o dízimo dele e administra. Ah, vou ajudar um missionário, vou dar isso aqui. Ah, a igreja de Pinheiros é uma igreja rica, não precisa de meu dízimo, não, vou ajudar. Não é assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Com que propósito, irmãos? O que é que diz aí? Para que haja mantimento na minha casa. O que é que significa isso? O objetivo primeiro para a entrega dos dízimos é o sustento da casa de Deus. Para que a igreja realize a sua obra, ela precisa dos dízimos de todos os seus membros. Esses dízimos, eles são usados para quê? Para manutenção do culto. Você está participando do culto aqui agora, confortavelmente, com ar-condicionado. Alguém tem que pagar isso ou não? O ANEL não manda conta? Manda, tesoureiro. Como é que a gente sustenta os missionários? Né? Hoje nós vamos receber aqui, chegou ontem à noite o Samuel, lá da Itália. Ele e os 2 filhos. Vai estar conosco aqui no culto. Né? A gente comprou o templo lá, pagamos, que foi 300 mil euros, não? 300 mil euros, com os dízimos dos irmãos. A gente sustenta mais de 100 missionários hoje com os dízimos da igreja. Eu fiquei assustado essa semana porque apareceu uma Mercedes aqui, na porta da igreja. Eu falei, será que é para mim? Aí ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí nós descobrimos que é do vizinho. Aí eu falei com ele, eu falei, ah, pastor, foi meu filho que deixou aí na porta da igreja. Os dízimos não é para pastor andar de helicóptero, comprar helicóptero, comprar... Tem pastor que tem lancha lá no Guarujá. Tá certo? Só usa paletó caro. Olha que sapato lindo. Foi o irmão de Matão que mandou para mim.
anti-estresse. Não serve para nada, mas chama anti-estresse. A gente está estressado do pé. Obrigado, meu irmão, pelo presente. Então, para que haja mantimento, para que a igreja faça a sua obra, ou seja, nós usamos o dinheiro, que não é uma coisa celestial, para fazer coisas o quê? Celestiais. Quando você investe num projeto, e esse projeto muda a vida, transforma as vidas, você está usando o dinheiro para juntar tesouro onde? Nos céus. Então, não adianta espiritualizar e nem desespiritualizar a Bíblia. O texto é bem claro: trazei todos os dias para que haja mantimento que na minha casa, para que a minha casa possa ter condições de sustentar, de se manter. Todos vocês sabem, que conhecem Bíblia, que lá no Antigo Testamento, a tribo de Levi, os levitas, eles não receberam herança na terra, porque eles se dedicavam integralmente ao culto, e eles eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas. Tá certo? Você está ajudando hoje mais o dízimo que a gente entrega aqui, que eu entrego também. E eu não tenho nem jeito de desviar, porque o tesoureiro já desconta na fonte. Você sabia que tem 20 missionários hoje na China sendo sustentados por você? E esses missionários estão ganhando vida. Lá no Nepal, tem 3 missionários lá sustentados com seus dízimos. Na China, Nepal. Tudo isso é feito com os recursos. Esse é um princípio espiritual. Agora, diz o texto: e provai-me nisto, diz. Essa palavra provai-me nisto é o desafio de Deus para o seu povo. Normalmente é Deus que prova os homens. Aqui ele está dando-nos a oportunidade de provar ou testar Deus. Será que os mandamentos de Deus funcionam mesmo? Eu sou dizimista desde os 12 anos de idade. Mesmo quando eu estava desviado, eu dava dízimo. Tem muito crente desviado que dá dízimo. Tem muito judeu que dá dízimo. E o dinheiro do mundo está na mão de quem hoje? Dos chineses? Está na mão dos judeus. Mesmo na desobediência, Deus ainda abençoa os desgramados. Estão ricos. O que Deus está mostrando aqui, Ele está dizendo: olha, esse é o mandamento. Tem um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Quem não honra pai e mãe, além de quebrar o mandamento, tem os seus dias o quê? Diminuídos aqui na terra, sua qualidade de vida. Aqui ele está dizendo: traga e me prove nisso. E ele vai dizer uma coisa aqui, que é muito interessante. Porque essa questão de provar significa fé. Você falar para um cara que não é crente dar dízimo, ele não acredita nisso. Provai-me nisto. Ou seja, a consagração do dízimo é um ato de fé. Eu devolvo para Deus de 100% que Ele me dá, eu fico com 90% para eu poder administrar e devolvo 10% para Ele. E a Bíblia diz que há uma bênção chamada a bênção do acréscimo, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Até no peso, Deus lhe acrescenta. A bênção do acréscimo. Se não formos fiéis ao Senhor, jamais experimentaremos essas bênçãos que Ele promete aqui. Essa figura, eu queria que você fosse para Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Gênesis
7:11. O que diz lá? Vamos ler juntos? Gênesis, capítulo 7, versículo 11. No contexto do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, continua, o que diz o texto? As comportas, o quê? Se abriram. Essa é a figura. Deus fez com que a água que estava embaixo subisse, e Deus abriu o quê? As comportas do céu, e derramou o quê? O dilúvio. Presta atenção, você é crente, você é uma pessoa convertida, você já tem tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênção que espiritual, nele. Agora, para você ter uma vida abençoada, você precisa ter uma vida de obediência. Obediência. Provai-me nisto, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós bênção. Ele não está falando de bênção material não, tá? É bênção em todo sentido. Senão todo dizimista seria rico. Eu sou dizimista, mas não sou rico, não. Eu pago minhas contas. Mas se eu olhar para a minha vida, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, eu sou a pessoa mais abençoada do mundo. Eu tenho que andar de joelho, dando graças a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A bênção de Deus na sua casa, nos seus filhos, sua família. A bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Provérbio diz, é a bênção de Deus que enriquece. E veja no texto, não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele podia botar bênçãos no plural, botou só bênção. Por que ele colocou só bênção? Porque nós não somos abençoados por aquilo que nós temos. Às vezes, fulano vai bem na vida. Ele está bem, assim, economicamente, mas a vida está uma desgraça. Ele tem dinheiro, tem prestígio, tem tudo, mas não tem uma família, não tem paz. Não é assim? A bênção vem no plural, porque a bênção, a própria pessoa de Deus. A bênção nossa é ter Deus do nosso lado. É ter Deus da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quanto mais eu sou fiel a Deus, eu obedeço a Deus, eu conheço Deus, eu experimento as bênçãos de Deus, o meu relacionamento com Deus melhora, tudo na minha vida melhora, porque a bênção é Deus. Ele diz lá para os levitas, vocês não vão receber a herança de vocês sou eu. Sou eu. A grande herança do povo de Deus é o próprio Deus. Por isso que há texto que diz que o povo de Deus é a porção dele. Somos dele. Somos propriedade exclusiva dele. Vivemos para ele. Então é o seguinte, para de correr atrás de bênção. Viva a vida de obediência e as bênçãos vão acontecer na sua vida. Amém? Obedeça. Obedeça. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus
Deus não se empolga com cultos, com celebrações festivas. Deus se agrada do coração o quê? Contrito e quebrantado. Irmãos, há coisas na vida que são básicas. E uma delas é ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque isso é simplesmente um sinal de que nós dependemos dele. É um sinal de gratidão. É um sinal de dependência. E eu conheço, como pastor já nesses 37 anos, famílias na igreja que nunca experimentaram essas bênçãos aqui. Só vivem encalacrado. E aí o que acontece? Por causa dos picaretas, das falsas igrejas, dos falsos pastores, a gente não fala sobre esse assunto na igreja e todo mundo fica com medo de falar. Não. Estou pedindo dízimo para você não, tá? Quem me sustenta é Deus. Você não dá dízimo para pastor. Você não dá dízimo para ministério. Você devolve para Deus. Por isso que a responsabilidade de quem administra é muito grande. Tá certo? Porque se nós vamos prestar contas a Deus, imagina aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Provai-me nisto, diz o Senhor. É o desafio de Deus para nós como povo dele, nesse tempo de crise. Vamos ser dizimistas fiéis, ofertantes generosos. E vamos provar Deus nessa área da nossa vida, e você vai ver os milagres de Deus acontecerem sobre você. Amém?